mas nós vamos fazer um resumo, né, do que a revista traz, colocando nos dias de hoje, principalmente nesse mês que nós estamos comemorando aí 5 anos de organização da igreja, né? Então, há algo muito importante para a gente refletir, né, diante dessa carta enviada à igreja de Filadélfia, em nome de Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, em nome de Jesus Cristo. No último estudo que nós demos, que nós iniciamos falando sobre esta igreja, eu falei a respeito da cidade, falei a respeito de como vivia, como era a cultura deles, né? E isso traz uma reflexão, né? Quando as cartas são enviadas a essas igrejas, eu falei aqui que o ponto de como vivia a cidade, ela traz muito, né? Fala muito à igreja, né? Ele traz esse relato, trazendo para a igreja, né? Sobre a cultura e aquilo dentro da igreja, como que aquilo funciona dentro da igreja, tirando, né? Para que os filhos de Deus refletissem, né? A cultura daquela cidade, como ela se traduz na cultura da igreja. E a carta à igreja de Filadélfia, ela começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí vai dizer no versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, levante as suas mãos e fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Amém? Obrigado, Jesus, porque o Senhor ama esta igreja. O Senhor ama a minha vida, o Senhor ama a minha casa. Obrigado, Senhor, por este grande amor em favor das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E ele diz assim no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provocação, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você faça uma oração ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero que você fale com o Senhor assim, Senhor, eu quero que através desse estudo, aquilo que eu estou precisando ouvir, aquilo que eu necessito, meu Deus, na minha vida, como filhos de Deus, aquilo que eu necessito, meu Deus, para tomar uma posição diante do Senhor, Deus, que o Senhor venha falar no meu coração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Deus, aquilo que a tua igreja necessita nesses dias maus, nesses dias tão difíceis, nesses dias, meu Deus, de tanta controvérsia, meu Deus, nesses dias, meu Deus, de tanto banquete fora da tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha falar comigo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para que eu seja, meu Deus, um verdadeiro filho do Senhor, uma verdadeira filha do Senhor, para que eu possa, meu Deus, entender
a vontade soberana do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, Deus, sobre as minhas atitudes, sobre a minha fala, sobre os meus pensamentos, Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã o Senhor venha, meu Deus, tomar a minha mente, que nesta manhã o Senhor venha tomar o meu coração, para que eu possa compreender a vontade soberana do Senhor sobre a minha vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que essa escola dominical nesta manhã, que os ensinamentos do Senhor nesta manhã, meu Deus, vai muito mais além, Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que ela venha impactar os nossos corações, que ela venha, meu Deus, transformar os nossos corações. Oh, Deus, que nós possamos nos posicionar como igreja do Senhor, amada do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor nos separou, nós sabemos que o Senhor fala aos nossos corações, mas nós precisamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, tomar uma atitude diante do Senhor. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos e fala com o Senhor. Eis-me aqui nesta manhã, Senhor. Eis-me aqui nesta manhã, Jesus, para ouvir, para receber, meu Deus, para compreender a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, meu Deus, nessa manhã diante do Senhor, para ser vasos, meu Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, meu Deus, diante do Senhor nesta manhã, para ser corrigido pelo Senhor, oh Deus, para ser confrontado pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor, como servo, serva do Senhor, pronto para ouvir, para receber, para entender e para cumprir o chamado do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Irmãos, esta passagem de Apocalipse, essa carta escrita à igreja em Filadélfia, e nós vamos tirar na lição da revista 3 pontos que a revista vai dar ênfase, né, sobre esta igreja em Filadélfia. É que ele vai falar da porta aberta, é que ele vai falar da pouca força, e ele vai falar da chave de Davi. Você repara que a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que não tem, da parte do Senhor, né? A gente não vê nenhuma repreensão da parte do Senhor, uma igreja que ela foi elogiada pelo Senhor, né? E o Senhor, ele começa dizendo ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo. Essas coisas diz o santo, essas coisas diz o verdadeiro. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele manda ao anjo da igreja para escrever que o santo, né, aquele que está falando, aquele que está trazendo essa revelação, aquele que está trazendo esse elogio, aquele que trouxe elogios e correção para outras igrejas, mas a igreja de Filadélfia, ele vem trazendo elogios a essa igreja e fala: aquele que diz o santo e o verdadeiro, está dizendo que mesmo aqueles que se levantaram contra a igreja, que são chamados de sinagoga de Satanás, aqueles judeus que falavam que eram judeus e não são, que tentavam tirar as pessoas da presença de Deus, os ensinamentos de Deus, ele diz que o santo e o verdadeiro, aquele que trazia a verdade, aquele que é santo, aquele que é soberano, né? Ele vem e traz a verdade, aquele que está falando aquelas coisas que era para dar ouvido. O que nós estamos dando ouvido hoje? Nós estamos dando ouvido ao santo, ao verdadeiro, ou nós estamos dando lugar a outro tipo de ensinamento? Ele diz à igreja de Filadélfia: essas coisas diz o santo e o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E ele vem dizendo: conheço as tuas obras. Se você pegar, né, as cartas às igrejas, né, no próximo domingo nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Foi a única igreja que recebeu da parte do Senhor a repreensão. A gente não vê nenhum elogio a essa igreja, mas a igreja que somente foi repreendida pelo Senhor, né? Ele vem falando: conheço as tuas obras.
Irmãos, isso é muito sério, né? Quando o Senhor fala, ainda que seja para uma igreja que a gente está vendo que recebe elogios, mas o Senhor fala às outras igrejas, né? Conheço as tuas obras. Quando o Senhor Jesus ele fala, conheço as tuas obras, ele revela que ele vê a igreja, né? E Jesus Cristo ele vê a igreja não como nós vemos. Às vezes a maneira que nós estamos vendo a igreja está sendo confortável para nós. Às vezes a forma que nós estamos vivendo como igreja está sendo confortável para nós. Às vezes nós falamos que nós estamos vivendo da maneira correta diante do Senhor e criticamos outros irmãos, falando que os outros irmãos não vivem da maneira que tem que viver o Evangelho, mas que nós estamos vivendo o Evangelho da forma que Deus quer, mas só que o que nós vemos é bem diferente daquilo que o Senhor Deus vê, daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo vê. Ele diz, né? Ele revela, eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus Cristo nessa manhã está falando para mim, Flávia, eu conheço as tuas obras. Ele está falando para você, Vera, Vera, eu conheço as tuas obras. Ele está falando com você, Sandra, Sandra, eu conheço as tuas obras. Ele está falando para a nossa igreja, né, presbiteriana de Leopoldina, onde os membros congregam, olha, eu conheço as obras de vocês. Como ninguém conhece. Talvez quem passa lá fora, talvez quem ouve um hino, talvez quem escuta uma pregação, talvez quem escuta a pregação na mídia, né? Ele tem uma visão de uma igreja, ele tem uma visão de nós como filhos do Senhor, bem diferente daquilo que o Senhor tem a respeito de nós. Ele diz, eu conheço. Ele diz para a igreja de Éfeso que ele conhecia, e a igreja de Éfeso era uma igreja o quê? Sem amor, né? Ele diz para a igreja, as outras igrejas, ele aponta, né, onde está o trono de Satanás, né? Ele vai dando um diagnóstico das igrejas, a cada um, ele traz uma revelação daquilo que é bom e daquilo que é ruim, porque ele conhece a igreja. 5 anos de organização. Se o Senhor Jesus Cristo trouxesse ao nosso coração nesta manhã, a respeito desses 5 anos, vamos esquecer os outros anos, mas esses 5 anos que nós estamos congregando aqui, que nós estamos aqui, que nós declaramos que nós somos dessa igreja, nós amamos a igreja presbiteriana, nós amamos essa igreja, nós fazemos parte dessa igreja. Se Jesus hoje olhar para nós e falar, eu conheço as tuas obras, o que o Senhor vai tirar de bom de nós? O que Jesus vai tirar de bom de nós? O que eu estou fazendo? Ou o que eu tenho feito? Eu vou falar para mim o que eu tenho feito nesses 5 anos de organização que eu faço parte dessa igreja. O que eu tenho feito de bom, de produtivo, para que o evangelho, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido na nossa cidade. Ele diz, conheço as tuas obras. E ele diz que ele conhece aquelas obras, ele conhece as obras da igreja de Filadélfia, e o nosso Deus conhece as nossas obras, ele conhece essa igreja, ele conhece o nosso coração, ele conhece, né, o sentimento que nós temos em relação a essa obra, ele conhece se nós temos fervor, se nós temos desânimo, se nós temos força, se nós temos focado na presença do Senhor, se o nosso alvo é o Senhor, se nós temos focado no crescimento da igreja, se nós temos focado para que a igreja venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu conheço as tuas obras, né? E ele vai dizer que aquela igreja, a igreja de Filadélfia, ele tinha posto diante dela uma porta aberta. A revista vai trazer sobre a porta aberta, né? Sobre a pouca força e sobre a chave de Davi. E ele diz que ele tem colocado uma porta aberta. Irmãos, na segunda-feira, Deus me incomodou muito aqui na igreja. Eu vou te falar por quê.
Umas 2, 3 segunda-feiras atrás, nós recebemos uma família de visitantes, né? Essa família de visitantes, eles entraram em contato pelo WhatsApp da igreja. Eles eram da congregação cristã, né, do Brasil. E há um desejo, né, de conhecer. Eles estiveram em uma das filhas dele mora em São Paulo, então eles estiveram lá, né, na igreja em Pinheiros. Quem estava pregando o dia era até o pastor Hernando Dias Lopes, né? Grande referência. E então eles sentiram o desejo de conhecer a igreja e veio aqui numa segunda-feira, né, eles que me perguntaram os dias de culto, né, e eu falei da segunda-feira, né, falei como é que funcionava a segunda-feira, mas eu vou falar de coração com a igreja. Eu falei com ele com peso no coração, porque segunda-feira vem pouca gente. E eu tentando falar com ele que a segunda-feira é uma reunião de alinhamento, né? Que era para os membros estar envolvidos, né? E ele falando que vinha e o meu coração pesava, porque ele ia chegar aqui e encontrar 4, 5 pessoas. E eles vieram, né? Na segunda-feira. E depois ficaram de voltar no domingo, nós convidamos no domingo, não veio no domingo, passou outro domingo, não veio. E eu mandei uma mensagem para eles, né? Mandei um vídeo que eu fiz um vídeo colocando alguns eventos da igreja e fazendo um convite, venha participar, né? E esse vídeo eu mandei para ele no WhatsApp, né? E quando eu mandei, ele mandou, né, aquela figura de bater palma, né? Eu aproveitei né, que ele respondeu e convidei, fiz o convite para eles virem na igreja no domingo à noite para conhecer o povo, para ver como é que funciona o culto da igreja, né? Que é uma reunião diferente do que a reunião de alinhamento, que tem, né, tem mais gente, tem mais pessoas, louvor e tal. Fiz o convite, eles vieram no domingo. E na segunda-feira eu mandei mensagem para eles perguntando o que eles acharam, e eles começaram a me fazer um monte de perguntas a respeito da igreja, né? A doutrina da igreja, como que funciona. E eu falei que o pastor ia entrar em contato com eles para poder explicar. Então, houve o interesse da parte deles de conhecer a igreja, de entender como funciona a igreja, né? Aí, o coração enche de alegria, porque, por mais que eles tenham vindo na segunda-feira com pouca gente, voltando no domingo, houve uma vontade de estar na igreja, né? De conhecer a igreja. Eu fiquei alegre com aquilo. Aí chegou nessa segunda-feira agora, veio uma pessoa bêbada, uma pessoa que a gente pode falar que, acho que o senhor até perguntou se ele morava na rua, não foi? O pastor perguntou se ele morava na rua e ele disse que não, que tem casa, mas a gente percebe que uma pessoa que, né, fica perambulando pela rua. E ele veio, sentou, participou, no final veio, o pastor orou por ele, o pastor conversou um pouco com ele. E meu coração pesou novamente. Porque às vezes a gente está focado em pessoas que já saíram da igreja, pessoas de outra denominação, e a gente quer trazer para perto da gente. Às vezes a gente está focado, né? A gente está precisando de presbítero, a gente está precisando de diáconos, e a gente não acha. Gente, eu estou abrindo meu coração, a mensagem está mudando. E a gente vê que às vezes na igreja a gente não tem pessoas para assumir esse cargo e a gente fica pedindo, Senhor, manda. Né? Quantas vezes nós oramos aqui na sexta-feira, pedindo Deus para mandar homens comprometidos, homens engajados, homens que têm vontade de fazer a obra do Senhor. Nós focamos nisso. E às vezes vem na minha mente pessoas que têm potencial para estar ajudando a gente. Eu tive com um rapaz, essa semana passada, encontrei com ele no Bahamas, ele elogiou muito o pastor Eudes. Ele era da igreja do pastor Venildo, era o braço direito do pastor Venildo, né? Nós fizemos muito evento junto e quando eu precisei de fazer um evento na igreja do pastor Venildo uma vez, ele ficou o tempo todo lá mexendo no som
né? E ele foi transferido para uma outra cidade, e agora ele retornou para Leopoldina. E eu tive com ele, perguntei se ele tinha retornado. Ele falou que estava até frequentando a Wesleyana, né, no São Cristóvão. E eu falei com ele assim: olha, a gente está precisando de gente como você na igreja. Eu falei com ele assim: a gente está precisando de gente como você na igreja. Pessoa que pega, né, que trabalha, que pega no arado. E ele me respondeu assim: eu estou bem na Wesleyana. Eu conheço o seu pastor, gosto muito dele, mas por enquanto eu estou bem na Wesleyana. Então a gente fica focado nisso. E esquece, irmãos, que pessoas simples como esse que entrou aqui na segunda-feira precisa das nossas orações, precisa da nossa ajuda, precisa da palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo fala à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel na palavra, uma igreja que guardava os princípios, uma igreja que não deixou se contaminar, uma igreja que não deixou falsos mestres se introduzir no meio dela, assim como houve outras que deram lugar a pessoas, deram altar, né, deram púlpito para outras pessoas pregar uma inverdade, né, coisas de Satanás. Uma igreja que levava, o Senhor Jesus Cristo vai chamar essa igreja de fiel, uma igreja fiel, né? O Senhor Jesus Cristo vai falar que essa igreja, ela vai ser coluna, porque uma cidade que sabia o que era terremoto, né? Uma cidade que sabia o que era, o povo que sabia o que era viver com medo de um terremoto, ficava em tendas em lugar baixo, né? Porque se viesse o terremoto poderia destruir tudo, assim como já destruiu a cidade. O Senhor Jesus Cristo fala através, né, desses acontecimentos que tornaria aquela igreja coluna. Coluna é sustentação. O Senhor Jesus Cristo fala isso para aquela igreja. E ele diz então que para esta igreja fiel, para essa igreja que guardava a palavra, ele diz assim, né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta está aberta, irmãos. O Senhor Jesus, ele cuida dessa igreja, a igreja está com a porta aberta, né? E ele tem autoridade, somente o Senhor Jesus Cristo tem autoridade. A porta está aberta para entrar, né? Pessoas que precisam ouvir o evangelho do Senhor. E nós, como os filhos de Deus, como nós estamos nos portando diante dessa situação? A porta aberta, a gente vê uma igreja que era mais jovem de toda a Ásia. Se você pegar a história dessas igrejas, a igreja de Filadélfia era mais nova. E o Senhor Jesus Cristo faz o elogio a ela. Se nós formos olhar em questão de organização, nós somos uma igreja nova. Em questão de organização, nós somos uma igreja nova. Será que o Senhor Jesus Cristo pode olhar para cada um de nós hoje e falar que nós somos fiel a Ele, fiel à sua palavra, fiel ao seu evangelho? Que nós sabemos valorizar essa porta aberta a qual o Senhor Jesus Cristo tem colocado, né? E ele diz que essa porta aberta que ele tem colocado, ninguém pode fechar. Porta aberta. Tempo da oportunidade. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. E essa porta aberta, né, para nós entendermos, né, o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito dessa porta aberta. Tudo aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor é uma porta aberta. A nossa escola dominical é uma porta aberta para que pessoas entrem, aprendem a palavra do Senhor. É uma porta aberta para que nós aprendamos e passamos adiante aquilo que nós estamos aprendendo.
Os nossos cultos nos lares, quando nós marcamos cultos nos lares, é uma porta aberta para a evangelização. Nós vamos ver Paulo falando a respeito da oportunidade que ele teve de porta aberta para ele pregar o evangelho, não é? Aonde Paulo foi, tinha mais de não sei se é 30 mil, como é que fala? Estátuas aos deuses, né? E tem ali o Deus desconhecido, ele viu que tinha uma oportunidade para pregar a Cristo. Porta aberta. Pregar a Cristo. As nossas reuniões durante a semana, né? É uma oportunidade, irmãos, é uma porta aberta, uma oportunidade para nós aprendermos com o Senhor. O que nós estamos fazendo? Nós, como igreja, amadas do Senhor, nos alegramos quando nós ouvimos que nós somos amados do Senhor, mas nós não agimos como aquele que é amado, né? Para uma igreja sem força, porque ele diz: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para uma igreja que aos olhos de outras pessoas, ou talvez uma igreja até aos olhos dos membros daquela igreja, olhava e falar que aquela igreja é pouca força, tem pouca força. Nós falamos isso no último estudo da escola dominical, né, sobre essa pouca força. Mas essa igreja, que aos olhos dos homens ela tinha pouca força, ou talvez os olhos deles tinha pouca força, o Senhor Jesus Cristo dá os parabéns pela sua fidelidade. Que o Senhor Jesus Cristo possa, não para nós não sermos exaltados, né, encher o nosso coração de soberba, mas que nós possamos receber do Senhor, né, essa alegria de sermos fiel a Ele, fiel à sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele apresenta dizendo à igreja que ele tem a chave de Davi nas mãos. E ele dirige a igreja dizendo que colocou uma porta aberta diante deles, e essa porta é uma grande oportunidade. Em João, capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer que eu sou a porta, né? João, capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, né? Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Porta da salvação. É através de Jesus Cristo. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele vai dizer: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Você consegue entender a relevância, a importância quando o Senhor Jesus Cristo ele fala que ele é o santo e ele é o verdadeiro e ele tem posto diante dessa igreja fiel uma porta aberta? Amém? Amém. Irmãos, para finalizar, então ele fala da pouca força dessa igreja, mas é uma igreja fiel. Ele fala da porta aberta dessa oportunidade
E ele vem dizendo que Jesus tem a chave, né? Ele fala essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quantos tentaram fechar as portas da oportunidade, da pregação da palavra? Se você pegar a história, principalmente em Atos, né, no Novo Testamento a gente vem vendo, né, a perseguição, quantos tentaram calar, fechar, né, essa oportunidade das pessoas ouvirem a mensagem do Senhor. E Jesus, ele vai dizer então que ele tem a chave, que ele abre e que ele fecha. Presta atenção nisso. Se ele abre, ele diz que ele abre, mas ele diz que ele fecha, uma hora essa porta vai ser fechada. Amém? Uma hora essa porta vai ser fechada. E não adianta chegar diante do Senhor e falar com o Senhor, eu fiz, eu estive presente, né? Eu fazia parte da presbiteriana de Leopoldina, né? Eu era membro da igreja presbiteriana de Leopoldina, né? Eu ouvi a tua palavra. Senhor, um dia eu até me emocionei, num dia de uma mensagem do Senhor, eu me emocionei. O que é que ele vai falar? Não te conheço. Uma hora a porta vai fechar. O que nós estamos fazendo como Igreja de Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo enquanto as portas ainda estão abertas? Enquanto essa porta que o Senhor Jesus Cristo abriu, a autoridade do Senhor, Ele abriu, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Porque uma hora ela vai fechar. E ai daquele, né? Diz a palavra do Senhor,